Essência. O horizonte brilhante de África. Hoje, no Odisseia. Os números é. Já a seguir, no Odisseia. Estão em praticamente metade de todos os produtos de supermercado. Carne curada é a coisa que mais prefiro no mundo. São os ingredientes-chave em alguns dos nossos alimentos mais conhecidos. Grande festa que aqui vai. O E dos números E representa o E de Europa e os números indicam a segurança dos aditivos. É 260, 202, 415, mas a maior parte de nós parece ter medo deles. Não creio que os números E sejam bons porque não são naturais. Coisas que deixam os miúdos hiperativos. Acho que são maus e tento evitá-los. Então, o que são realmente estes químicos que nos suscitam tantas dúvidas? Mais parece um campo de minas de informação. E há aqui tanta coisa. E será possível que os números E estejam, na verdade, a fazer-nos mais bem do que mal? O meu nome é Stephen Gates. Como escrevo sobre alimentos, sou fascinado por aquilo que vai parar e como vai parar aos nossos pratos. Por isso, vou partir numa aventura comestível. Para descobrir o que são realmente os números E, vou analisar, fazer e comer o maior número de números E que conseguir. Irei procurar respostas nos locais mais bizarros. Não vai querer olhar para isto. Dos recantos mais obscuros do meu corpo, a insetos grávidos e até flamingos. Ainda tantos! A verdade por detrás dos números é mais extraordinária do que alguma vez imaginei. Os números conservantes. Quando vamos ao supermercado, estamos à espera que todos os alimentos sejam bons, saudáveis e totalmente livres de coisas asquerosas como bolor ou bactérias. Mas isso não acontece naturalmente. Mais que não seja porque alguns desses produtos podem ficar nas prateleiras durante meses ou até mesmo anos. Produtos congelados, secos ou enlatados podem ajudar bastante. Mas existem também 38 conservantes que podem ser usados na batalha contra as bactérias. Estes números encontram-se em imensos produtos diferentes, mas em especial em coisas como estas. Carnes processadas. Isto pode ser guardado no frigorífico durante semanas a fio. Mas o que são exatamente estes conservantes e como funcionam? Será que a nossa comida é melhor com ou sem eles? E se podem matar bactérias, o que estão a fazer dentro dos nossos corpos? E este é o aspecto que alguns conservantes têm. Existe todo um grupo de números E que são basicamente tipos diferentes de sais. Mas, ao contrário do sal de mesa normal, este aqui, o nitrato de potássio, o E252, é bastante poderoso. É um dos ingredientes da pólvora e tem sido associado ao cancro. Portanto, a pergunta óbvia é: o que fazem coisas como esta em produtos como estes? Para responder a esta questão, vou recuar no tempo, porque antes dos números E, o sal normal costumava ser o mais popular conservante de carne. E para percebermos como ainda hoje mantemos a carne fresca, temos de perceber como funciona o sal. Como é que o vamos tirar? É bastante pesado. Pegue-lhe no centro para equilibrar o peso. Com cuidado. Antigamente, quem quisesse comer carne teria provavelmente de matar o porco da família. E se não o comesse tudo de seguida, a carne estragava-se. A outra solução passava por encontrar uma forma de a conservar. As donas de casa, na antiga Grécia, provavelmente não andavam a puxar um porco morto por cima da melhor carpete da casa, mas, vindo bem as coisas, também não viviam numa casa com terraço no norte de Londres. Recua um bocadinho. Tem bom aspecto, não tem? Sim. O que queremos fazer é abrir o porco
cortá-lo em dois, salgar uma metade e ver o que acontece, e deixar a outra metade sem sal, para ver o que aconteceria se deixássemos a carne no seu estado natural. O sal ou o cloreto de sódio era o conservante de carne mais abundante antes do surgimento dos números E, porque podia ser facilmente extraído da água do mar ou diretamente do solo. Mas antes de o aplicar na minha carne de porco, primeiro tenho de cortá-la. Muito bem, perfeito. Ainda me fica com o trabalho. Isso mesmo, até ao fundo. Muito bem. Metade do porco será deixada pendurada na casa de jardim durante 10 dias. Ray, agora que isolamos isto, vou pôr aqui um pouco de calor para manter a temperatura ambiente de 21 graus para ver o que acontece. Que tipo de bactérias se desenvolvem na carne de porco se não a conservarmos? Mas se a minha esposa perguntar alguma coisa, diga-lhe que estamos a fazer presunto. A outra metade irá receber o conservante preferido da história, o velhinho e tradicional sal. Primeiro pica-se a pele para maximizar a absorção. Em quem é que pensa quando faz isto? A fase seguinte é cobri-lo completamente de sal e deixá-lo assim durante 24 horas. Excelente. 24 horas depois. Parece estar um pouco mais firme. Parece ter secado um pouco. O sal está molhado, por isso calculo que tenha absorvido a umidade da carne. A metade salgada do porco é colocada num abrigo idêntico, isolado e aquecido durante 10 dias. Ora, aí está. Sempre me perguntaram por que razão temos 2 abrigos de jardim. Agora já tenho uma resposta satisfatória. Ao fim de 10 dias, Simon Park, um biólogo molecular da Universidade de Surrey, vem verificar se algum dos pedaços de carne ainda está apetecível, ou se ambas as metades do porco já não podem ser comidas. Começamos pela carne sem sal. Estou um pouco apreensivo porque já sinto um cheiro a putrefação. Vamos então espreitar. Minha nossa, é particularmente desagradável, não é? O problema com este tipo de cheiro é que no início da história da humanidade nós associávamos-lo a comida que nos deixava doentes. Por isso este tipo de odor pútrido exerce uma grande influência no nosso cérebro. Quando o cheiramos sentimos vontade de vomitar e de o evitar. Meu Deus! Mas não é no cheiro que estamos interessados, é nas bactérias. E devemos conseguir detectá-las usando luz ultravioleta. Não sei porquê, mas a ideia de estar no escuro com esta coisa é aterrorizadora. Vamos fechar a porta? Isso mesmo, feche-a. Se olharmos para a carcaça onde a luz ultravioleta está a incidir, vê-se uma fluorescência em vários sítios que representam colónias de uma bactéria chamada Pseudomonas, um organismo muito comum na carne que leva à putrefação e produz um pigmento fluorescente que nos mostra que o crescimento das bactérias nesse sítio é substancial. Mas parece uma peça de arte de Damien Hirst. Cabe-me a mim a tarefa repugnante de recolher algumas amostras para o Simon analisar. Está tudo a desfazer-se nos meus dedos. Está bom? Penso que já chega. Por favor, posso sair? Sim, vamos respirar ar fresco. Ah, ar fresco. Mas como estará a versão salgada? O ar está bastante desanuviado. Parece muito mais saudável, não parece? Sem dúvida, cheira a presunto curado. Sim, está certamente menos putrefacto do que a outra metade. Esta carne parece estar boa. A luz fluorescente mostrou muito poucos sinais de bactérias. Mas, para confirmar ao certo a quantidade de bactérias que existem em cada uma das metades, o Simon irá levar as amostras para serem analisadas no seu laboratório. Então, como é que o sal de cozinha normal impede as bactérias de se reproduzirem na carne? As bactérias são organismos com membranas semipermeáveis que funcionam como paredes exteriores das suas células, através das quais a água pode entrar ou sair. Tal como todos os seres vivos, as bactérias necessitam de água para sobreviver. Mas quando o sal é usado como conservante, absorve a água das bactérias, podendo matá-las. Este processo tem o nome de osmose e funciona com soluções salgadas ou açucaradas.
Imaginemos que este ovo é a bactéria. Tem um aspecto estranho porque o coloquei em vinagre para dissolver a casca, o que deixa uma membrana porosa através da qual a água pode entrar e sair. Esta é a bactéria normal, toda bonita e rechonchuda. Agora olhem para este. Este é o mesmo tipo de ovo, mas foi deixado em xarope de Acer durante a noite e o que aconteceu foi que a água foi absorvida do ovo para o xarope, deixando o ovo muito mais seco. Olhem só, está todo encarquilhado, triste e um pouco seco. Isto é o que acontece às bactérias na carne quando se adiciona sal. O sal absorve a umidade das bactérias, deixando-as desidratadas, o que as impede de crescer e pode inclusive matá-las. Algumas semanas mais tarde, o Simon já analisou ambas as metades do porco e traz-me os resultados. Olá, Simon, como está? Bem, obrigado. Voltou com os germes. Sim. Entra. É um festival de germes. Quando analisou as amostras, o que é que descobriu? Com as amostras sem sal, obtive 610 milhões de bactérias e nas amostras salgadas havia apenas 68 mil bactérias, ou seja, muito menos. Uau, isso é uma diferença enorme, não é? São cerca de 9 mil, 10 mil vezes mais. 10 mil vezes mais bactérias na carne sem sal. Exatamente. O que é que achou disso? Fiquei chocado. Sei que o sal é usado como agente de conservação, mas não sabia que esta simples técnica era tão eficaz. Fiquei realmente impressionado. É uma grande diferença. É um verdadeiro choque, não é? Sim. Se o sal comum é um conservante tão eficaz, por que motivo usamos os números E para preservar a nossa carne? Bem, o sal coloca-nos alguns problemas. Antes de mais, se quisermos preservar carne com ele, precisamos de grandes quantidades e isso pode arruinar o sabor da nossa comida. Mas a maior desvantagem do sal é a de que, apesar de matar algumas bactérias, não mata a mais perigosa de todas, aquela que pode causar o botulismo. Para fazer isso, precisamos de um tipo de sal diferente, algo como um nitrato. E muitos dos nitratos têm um código E, como este, o E252, nitrato de potássio. O nitrato de potássio diz tóxico no rótulo. Então, o que torna o botulismo numa preocupação tão grande ao ponto de nos levar a pôr este químico na nossa comida? As Clostridium botulinum são as bactérias que segregam a toxina mais letal no planeta. Se consumido, este veneno pode causar visão enevoada, paralisia e morte em 24 horas. Os primeiros casos registados de botulismo ocorreram na Alemanha em 1735, em consequência de uma salsicha contaminada. A palavra bótulos significa salsicha em latim. Mas foram precisos mais de 150 anos para identificar a bactéria responsável. Esta toxina é tão poderosa que foi considerada uma arma biológica na Segunda Guerra Mundial. Depois de serem adicionados à carne, os nitratos reagem e transformam-se em nitritos. E esta reação produz um outro químico que impede a Clostridium botulinum de se multiplicar e produzir a toxina mortífera. Basicamente, os nitratos desligam o interruptor. E este conservante tem uma outra vantagem. Uma vantagem da qual certamente já se apercebeu. A questão relativamente a estes nitratos é que não se limitam a impedir a carne de apodrecer e de ganhar botulismo. Também contribuem para o sabor, mantendo a carne bonita e vermelha. Então, com todas estas vantagens, os nitratos tornaram-se no conservante de eleição. Em algumas partes do mundo natural, os nitratos podem ser obtidos na forma de salitre. Na Grã-Bretanha, o salitre não existe em abundância no solo, mas no período Tudor, os agricultores encontraram outra forma de preparar aquilo que hoje conhecemos por E252, nitrato de potássio. O químico Rob James concordou em mostrar-me como se faz isso. A nossa primeira paragem, um monte fumegante de esterco de cavalo. Isto pode parecer-lhe um enorme monte de cocó, mas na verdade há muita química e microbiologia em ação no interior deste monte. Vê-se inclusivamente o vapor a libertar-se neste momento. É o resultado da atividade das bactérias que convertem todos os compostos de azoto existentes no esterco em nitratos. E é isso que vamos usar na fase seguinte da reação. Cheira um bocadinho mal aqui no meio, não cheira?
Na ausência de um cavalo e da sua carroça, em termos históricos, as nossas bicicletas e o outro lado foram o mais próximo que conseguimos arranjar, embora me pareça que o meu gorro é do período Tudor. Mas apesar de ter conseguido introduzir uma carcaça de porco na minha casa, a minha mulher vai certamente barrar a entrada a um monte de esterco de cavalo. Vamos ter de passar isso ali por baixo. Ah, sim. Cocó fumegante. O balde mais caro da cidade. A cinza de madeira queimada é uma ótima fonte de potássio que precisamos para combinar com os nitratos presentes no esterco. Nunca pensei que a alquimia fosse tão desagradável. Mas há mais uma coisa que precisamos de adicionar para completar esta apetitosa receita Tudor. Precisamos de adicionar o máximo de azoto possível a este monte. Por isso vamos ter de adicionar alguma urina. Ou seja, você veio à minha casa com um grande monte de cocó que eu tive de passar às escondidas da minha mulher e agora vou ter de urinar sobre ele? Exatamente. É sempre a piedade, não é? Há algum vizinho a ver? Muito bem. Afastem-se. De início, a reserva do século XXI parece correr normalmente. É difícil fazê-lo quando se tem tanta gente a ver. Espalhar bem. Nunca pensei que fazer nitrato de potássio fosse tão agradável. Passou-se uma semana e está na altura de extrair o número E da mistura fedorenta. Começamos com a filtragem. Para mantermos o método original, vamos usar algodão. Vamos adicionar água a ferver. As coisas tendem a dissolver-se melhor em água muito quente e isso irá ajudar-nos a libertar o máximo de nitratos e minerais. Vamos então até à cozinha para aquecer a solução, de modo a obter cristais de E252, nitrato de potássio. Acha que faz bem em usar uma colher de metal numa panela antiaderente? Tem toda a razão. Sei-me cá um cozinheiro. Mas será que o meu nitrato de potássio caseiro vai resultar com a carne de porco? Dissolvo em salmoura para dar ao meu presunto o seu tradicional sabor salgado. Este é o nosso nitrato de potássio e conservante de sal, feito a partir de fezes de cavalo e da nossa própria urina. Não é Delia Smith, pois não? Vamos tentar fazer bacon a partir disto e voltar depois de ter estado em salmoura para ver se está comestível. Está bem, por que não? Não está convencido, pois não? Veremos, veremos. Passados 10 dias, chegou a altura de comer o meu bacon preservado em urina e esterco. Parece estar bem. Parece mesmo bacon. Cheira muito bem. Tem aquele cheiro clássico a bacon que tantas pessoas gostam. Devo acrescentar que pedi a um laboratório para analisar o meu bacon para me certificar que o E252 caseiro resultou realmente e que é seguro comer estas fatias de carne. Mas depois de tudo o que passou, que sabor terá o meu bacon? Sanduíche de bacon com nitrato de potássio, feito a partir de esterco de cavalo e urina humana. Bem, pode ser o método mais bizarro de preparar comida. Mas isto, meus amigos, está absolutamente delicioso. Tenho de confessar que este processo não era assim tão usado para fazer conservantes alimentares no período Tudor, porque o nitrato de potássio era muito mais valioso como ingrediente-chave de outra coisa: pólvora. O químico Mike Batham veio mostrar-me como o nosso conservante E252, em conjunto com outros dois químicos, pode ter resultados explosivos. Portanto, isto é o que o Guy Fawkes terá usado para tentar rebentar com o Parlamento? Exato. Estamos prontos para acender? Não sei se devo estar assustado ou não. Foi fantástico.
E também foi muito quente, vejam, queimou tudo. Sim, derreteu por completo a folha de alumínio. Ou seja, os nitratos não são apenas químicos que matam bactérias. Na sua forma pura, são um ingrediente de explosivos. Mas certamente não será aconselhável andar a comer nitratos mesmo que impeçam o botulismo. Bem, tudo depende da quantidade que ingerimos. Mesmo os químicos mais fortes podem ser seguros se forem consumidos em pequenas quantidades e, para não ingerirmos quantidades perigosas de número Z, criou-se um rigoroso sistema. Ora bem, a DDA, a nossa dose diária admissível, é basicamente a quantidade de um determinado número E que podemos ingerir num único dia sem causar problemas. Parece ser algo bastante fácil de determinar, não parece? Não necessariamente. Apesar de todos os aditivos estarem listados nos rótulos, não vêm necessariamente com os seus códigos E. Por exemplo, temos aqui um iogurte que tem pectina, goma de guar, ácido cítrico, citrato de sódio, citrato de cálcio. Todas estas coisas são números E, mas não vem aqui qualquer código E. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, não existe nenhuma informação sobre a quantidade de cada um destes números E. Ou seja, a questão é, será que estamos a ingerir doses excessivas de números E? E como podemos sabê-lo? Bem, eu vou passar um dia a comer o máximo de comida processada que conseguir com a maior quantidade de números E possível, para ver se é fácil ou difícil exceder a nossa dose diária admissível. Enquanto eu me divirto, o meu amigo e médico John T. Eversedge fará as contas. Ele irá usar as recomendações da Comissão Europeia para determinar a minha DDA. A seguir, irá averiguar os níveis permitidos de cada número E em diferentes produtos para determinar a quantidade por mim consumida. A primeira coisa que tenho de fazer é abastecer-me de produtos cheios de números E. Só quero comer calorias que venham acompanhadas de números E. Por isso, hoje só vou comprar alimentos processados. Queijo processado é 452, é 339 e é 331. Cachorros quentes embalados é 242, 282, 330. É isto mesmo. A minha overdose de números E começa às 7h30 da manhã. Sendo eu um consumidor razoavelmente saudável, o meu pequeno almoço é normalmente uma simples taça de cereais com leite. Vocês sabem o que é um número E? O que é um número E? As minhas duas filhas souberam da experiência que vou fazer e estão dispostas a ajudar-me a ter um início bem carregadinho de números E. Fizeram isto especialmente para mim? Que queridas! E não saíram nada mal. Estas gelatinas têm 5 números E, incluindo corantes, reguladores de acidez e gelificantes. Não é uma substância muito agradável para começar a comer depois de acordar. Mas o pequeno almoço ainda não acabou. Agora vou tomar 5 porções de diferentes cereais. Quase todos os cereais contêm números E, por serem fortalecidos com vitamina C, vitamina E e vitamina B2, também conhecidos por E300, E307 e E101. Já chega. Vou então comer isto. 5 vezes mais cereal demora 5 vezes mais tempo, por isso levo o meu trabalho de casa enquanto levo as miúdas à escola. Isso é tão injusto. Não, entram para o pescoço. Isto é absolutamente nojento. Nunca ouviste isto? Meia hora depois, está na altura de mais números E. Isto não tem nada de bom. O meu estômago já está a falar com o meu cérebro. Acho que quer que eu pare. Olá, como estão? Estou a começar a fraquejar, por isso convidei umas amigas para me fazerem companhia no meu almoço à base de números E. Gostam de pizza? As pizzas podem ter carradas de números E, desde corantes no queijo a emulsionantes na massa do pão. O próprio recheio é uma mistura rica em espessantes, antioxidantes e reguladores de acidez. 3 da tarde e está na altura de mais alguns números E. Estou quase a vomitar. Em parte devido à pressão no estômago, ao volume de comida.
Mas os sabores também me estão a deixar mal disposto e com náuseas. Pizza? Deixa-me em paz. Mas ainda falta a última refeição. Ainda há aqui montes de comida em que nem sequer toquei. Vou experimentar um pouco de cheesecake e misturá-lo com algumas substâncias líquidas. Não é mal de todo. Antes de ir para a cama, encontrei uma pasta para dentes sensíveis com nitrato de potássio, ao que parece para ajudar a dessensibilizar as terminações nervosas. Como ando a consumir estas coisas, calculo que não faça mal bebê-las também. Limpa as tubagens. Andei a estragar-me como nunca e agora é chegada a hora de o Dr. Jonty me dizer como correu a experiência. Entra, Stefan. Oh, meu Deus. Isto foi tudo o que comeste. Faz-te lembrar alguma coisa? Para ser sincero, faz-me lembrar de coisas horríveis. Foi uma das piores experiências da minha vida. Assim? Sem dúvida. Desafiaste-me a calcular a quantidade de aditivos que havia nos alimentos que ingeriste. Achas que conseguiste ultrapassar a tua dose diária admissível em algum deles? Diria que sim, olhando apenas para isto. E se não soubesse nada acerca do assunto, assumiria que sim. Na verdade, quando calculei o número de números E que consumiste naquele dia, consumiste um total de 50 números E diferentes, o que não deixa de ser impressionante. É bastante, apesar de estarmos a falar de muita comida. É muita comida. Mas suponho que 50 números E seja demasiado para o meu corpo. E é. Mas o mais interessante é que, ao calcular se tinhas ultrapassado a tua dose diária admissível, descobri que 32 deles não têm um valor de DDA associado. Por outras palavras, decidiu-se que numa dieta normal, ninguém irá comer comida suficiente com esses aditivos, de modo a atingir um nível tóxico. Enquanto médico, quando olho para estes alimentos, aquilo que mais me preocupa é a quantidade de sal, açúcar e gordura que contém. A minha cama de examinação foi usada para um fim muito diferente. Acho que isto nunca foi visto. Atrás da cortina, sobre a mesa de examinação, coloquei o equivalente a um mês destes 3 aditivos se continuasses naquela dieta. Isso é genuinamente aterrorizador. É quase um ataque cardíaco servido numa bandeja. Derrame cerebral, ataque cardíaco, diabetes, pressão alta, está tudo aqui. E é muito mais importante para mim, enquanto médico de clínica geral, do que os aditivos alimentares. Mas a grande questão é: até que ponto excedi a minha dose diária admissível de números E? Não sei se vais ficar agradado ou desiludido, mas só conseguiste ultrapassar a tua dose diária admissível num número E. De toda esta comida? De toda esta comida, só conseguiste exceder o limite de 1, que foi o nitrito de sódio. Está presente nas carnes curadas. É um conservante e é usado para evitar a multiplicação de bactérias, em particular as bactérias que causam o botulismo. Mas nitratos e nitritos são apenas uma parte dos conservantes usados para impedir a nossa comida de se estragar. Se pensa que as bactérias são más, acredita ou não, um dos maiores inimigos dos alimentos frescos encontra-se no ar que nos rodeia. É o oxigênio. Se pegarmos numa maçã e a cortarmos em 2, não será preciso muito tempo para começar a ficar castanha. Este é o processo de oxidação em que o oxigênio reage com os compostos presentes na maçã, dando início ao processo de apodrecimento. E o oxigênio faz isto de várias formas, com muitos alimentos diferentes. Então, como é que as empresas alimentares protegem produtos como batatas fritas e saladas dos poderosos efeitos do oxigênio? Bem, para começar, colocam-nas em sacos, mas também podem encher os sacos com números E, como o E941. Estes aditivos são invisíveis ao olho humano. O químico André Sella vai explicar-nos o que são e como ajudam a manter frescos os nossos alimentos. Olá, como está? Ao que parece, o E941 é azoto.
Estão a pôr azoto na nossa comida. Isso parece bastante assustador. Bem, estamos constantemente a inalar azoto atmosférico. Por isso, não estamos a introduzir nada de especial. Na verdade, estamos a excluir apenas o oxigênio do ar. Estão, de certa forma, a sufocá-los com azoto para manter o oxigênio afastado? É essa a ideia. É uma espécie de asfixia dos alimentos. Mantém o oxigênio afastado, colocando-os num estado de hibernação, digamos assim. Estão dentro das embalagens, à espera que nós as abramos, à altura em que o processo de oxidação recomeça. Vamos pegar num saco de salada, por exemplo, e eu vou acender um pequeno pauzinho e atravessar um dos cantos do saco com ele para ver se apaga. Apaga-se imediatamente. Sim, apaga-se instantaneamente. E isso diz-nos que o nível de oxigênio aí dentro deve ser extremamente baixo. Impedir o oxigênio de arruinar a nossa comida é um grande problema para os produtores, mas às vezes selar os alimentos num saco com azoto não é a solução. Felizmente existem muitos outros números E que podem ajudar, os chamados antioxidantes. E se você achava que a fonte do conservante de bacon era bizarra, espere só para ver de onde os antioxidantes podem vir. Vim até Lanzarote para ver uma fonte natural de E220 dióxido de enxofre, que é usado para manter o nosso vinho fresco. E qual a razão em particular que me trouxe aqui? Bem, o facto de Lanzarote ter mais de 300 vulcões. Estão por todo lado. Olhem, um mini vulcão. Adoro. Esta lava da qual toda a paisagem é feita não é a única coisa que um vulcão liberta quando entra em erupção. Também produz um gás incolor que irrita os olhos e a garganta e tem um cheiro absolutamente horrível. O dióxido de enxofre. Então, o que faz uma coisa destas no nosso vinho? Vim encontrar-me com Tony Milanowski no Colégio do Vinho de Plumpton para tentar perceber como é que este químico tóxico pode salvar do desastre a minha bebida favorita. Ainda há alguém que faça isto? Não, só apresentadores de televisão idiotas. os portugueses ainda usam esta técnica e eu chego a meter os meus alunos a fazê-la porque é uma forma muito delicada de libertar o sumo. O Tony pega nas minhas uvas pisadas e coloca-as em 2 taças, mas apenas uma leva ao tratamento com dióxido de enxofre. Que substância é esta? Isto é metabisulfito de potássio. Vamos adicionar isto ao sumo que irá libertar dióxido de enxofre para o sumo. Deixamos as taças sossegadas durante 2 horas. O dióxido de enxofre atua como conservante, porque é um antioxidante, impedindo o oxigênio de causar danos ao sumo de uva e ao vinho. Mas este conservante tem uma outra utilidade, tal como o nitrato de potássio. É particularmente eficaz na destruição de algumas enzimas tirosinases, os químicos responsáveis pelo escurecimento da fruta. Duas horas depois, vamos ver então como estão as uvas. Há uma grande diferença entre estas duas, não há? Sim. Nesta, onde adicionamos dióxido de enxofre, a ação das enzimas tirosinases foi travada e preservamos a característica verde e fresca do vinho. Enquanto nesta, as tirosinases continuaram a atuar sobre o sumo e começaram a destruir a cor, o sabor e o aroma. Este será o vinho estragado. E este é o que conserva o sabor delicioso do vinho. Sim, com todos aqueles sabores frescos e maravilhosos. Mas o verdadeiro teste a um vinho está na prova. Será que consigo detectar a diferença entre 2 vinhos que são idênticos em tudo, à exceção do tratamento com dióxido de enxofre? Consegue detectar a diferença entre os dois? Não. Não. Acho que não. Este parece ter um aroma ligeiramente mais desagradável do que este. Verdade. Isso indica que foi provavelmente o vinho que não levou dióxido de enxofre, porque irá começar a cheirar a maçã podre. Acho que este cheira um pouco melhor, por isso vamos experimentar. Convém começar pelo melhor. Sabe a vinho? Sabe a fresco, tem um bom travo. Sim, é um vinho branco fresco inglês de 2009, que tem tendência para ser bastante travoso. Tem um aroma muito vincado.
Não é nada bom. Portanto, se quisermos preservar os alimentos, temos de lidar com este problema do oxigênio, mas felizmente para nós, a natureza oferece-nos um vasto conjunto de antioxidantes naturais, e um deles é usado para impedir que coisas como a cerveja, a fruta enlatada e os vegetais se estraguem. É o E300, o ácido ascórbico, e existe uma grande quantidade numa destas. O ácido ascórbico não impede apenas os nossos alimentos de apodrecerem. Por incrível que pareça, faz o mesmo connosco. Se não existisse na nossa alimentação, a raça humana extinguir-se-ia. E não estou a exagerar. Sem ácido ascórbico, a vida seria impossível. Nos últimos séculos, os marinheiros que faziam longas viagens sentiam muitas vezes na pele o perigo que a falta de ácido ascórbico representa. A ausência deste químico, que também conhecemos por E300, provocava uma doença terrível, o escorbuto. O corpo parecia estar a apodrecer fisicamente, resultando na morte caso não fosse tratado. O historiador de medicina, Mike Edward, vai encontrar-se comigo a bordo do lendário Golden Hind para explicar o que acontecia. Na prática, havia cerca de 60 homens apertados a bordo de um navio deste tamanho e faziam tudo juntos. Comiam, dormiam e trabalhavam. Ao fim de 4 a 6 semanas sem alimentos frescos, os marinheiros começavam a sentir-se fracos e a ficar com úlceras e gengivas podres. Era assim tão rápido? 4 a 6 semanas? Entre 4 a 6 semanas, é verdade. E de facto, em alguns casos, o escorbuto fazia mais vítimas do que a guerra. Era um problema muito sério. Em 1747, o cirurgião do navio, James Lind, efetuou experiências para determinar a causa do escorbuto. E essas experiências conduziram a uma descoberta que salvou inúmeras vidas. Tudo se devia a um dos números E mais usados hoje em dia. O Mike vai mostrar-me em que consistia a experiência de Lind com a ajuda de um grupo de atores do Golden Hind. Bem-vindos à enfermaria, meus senhores. Lind experimentou uma série de pulsões bizarras nos marinheiros para ver quais as que produziam resultados. Era um caso simples de tentativa e erro. É vinagre, não é? É vinagre. Sabe a água do mar? Sim, não só navegas sobre ela, como também a bebes. Serviu para limpar. Alho, sementes de mostarda, rábano misturado com um copo de água de cevada e um pouco de semente de tamarindo. Maravilha. Por fim, encontrou algo que funcionava. Citrinos como limões e laranjas. Lind tinha encontrado a solução para o escorbuto, apesar de não saber por que funcionava. Arde um bocadinho. Os citrinos ajudaram a salvar as vidas de um número incontável de marinheiros. O que eles não sabiam era que a sua saúde se devia ao ácido ascórbico existente na fruta, hoje conhecido por E300. E se quisermos saber o quão poderoso é o ácido ascórbico como antioxidante, é fácil. Se cortarmos esta laranja em 2 e esperarmos que fique oxidada como uma maçã, todos sabemos que isso não acontecerá. Isto porque a laranja está cheia de ácido ascórbico. Mas se isto parece surpreendente, aquilo que o Dr. John me irá dizer a seguir poderá mudar para sempre a opinião que tenho acerca dos números E. Olá, Steph, como estás? Bem, obrigado. Uma das coisas que mais me surpreenderam é que, mesmo que tentássemos evitar todos os números E e comer uma dieta orgânica completamente natural, tomaríamos pelo menos 90 substâncias e químicos diferentes classificados como números E. Ou seja, mesmo que alguém levasse uma vida totalmente orgânica e sem alimentos processados, se comesse alimentos completamente naturais, ainda poderia ingerir 90 substâncias conhecidas como números E. Exatamente. A cisteína, por exemplo, que é o E920, é criada pelos nossos corpos, está presente no nosso cabelo, que é feito de proteínas. Quer dizer então que eu sou uma fábrica de aditivos? O meu corpo está a criar estes números E? Basicamente sim, quer dizer, não os criamos como números E, eles fazem parte do nosso corpo. Então, com todos estes números E criados naturalmente pelo meu corpo, o cozinheiro que há em mim começa a ter ideias. Se todos estes químicos existem no interior do meu corpo, pergunto-me se existirá alguma forma de extraí-los e talvez cozinhar com eles. Seria uma estreia mundial. Números E humanos.
O Jonty criou uma lista de 5 números E que eu poderei conseguir obter a partir de diferentes partes do meu corpo. Cada um envolverá uma amostra dos meus fluidos ou tecidos corporais. Se eu conseguir fazer os mesmos E's, que normalmente são produzidos em laboratório a partir de matéria do meu próprio corpo, talvez possa então provar que estes aditivos alimentares são menos assustadores do que eu julgava. A primeira amostra que preciso de recolher é um frasco de lágrimas. Porque, ao que parece, elas contêm E1105, lisozima, um conservante usado no vinho e no queijo. Ah, detesto isto. Já não preciso cortar mais. O segundo conservante requer um pouco mais de esforço para extrair. O E280 ou ácido propiónico pode encontrar-se no suor, mas também evita o aparecimento de bolor no pão. Muito bem, temos aqui suor. Nos sovacos também. Isso faz cócegas. Não pensei que fosse tão difícil. É muito pouco suor para tanto esforço. A amostra seguinte é cabelo, que irei precisar para o E920 ou L-cisteína, um agente de tratamento da farinha. Este não é meu. Certeza que não é meu. Pode ir para ali. O E507 ou ácido clorídrico pode ser usado na produção de xarope dourado. O problema é que não é tão fácil de obter. Não me apetece nada fazer isto, porque está presente nos meus sucos digestivos. Que nojo! Mas a extração da última amostra será de longe a mais difícil de todas. Estou à procura do E422, o glicerol, que mantém a umidade da cobertura dos bolos. Infelizmente para mim, também se encontra na minha gordura. Se for sensível ou estiver prestes a jantar, desvie o olhar nos próximos 2 minutos. Venha até aqui. Primeiro vou marcar-lhe o sítio. Isso mesmo. Estamos a falar de lipoaspiração. Pode deitar, Stefan. Prometo que esta é a pior parte do procedimento. Caramba! Não vai querer olhar para isto. É como estar no dentista, onde sabemos que se está a passar algo de brutal, mas não sentimos nada. Apenas a pele a ser puxada. Estou só a fazer cócegas aqui embaixo. É isso, é como se estivesse a fazer cócegas, mas dentro de mim, e isso está errado. Virgem Santíssima, já a vi. Meu Deus. Olhe só, está um pouco líquido de momento. Nunca na minha vida pensei vir a fazer isto. Há 15 minutos, isto estava dentro da minha barriga. É possivelmente uma das coisas mais bizarras que já fiz na vida. Agora vou levá-la para o laboratório e ver o que contém. Estou a caminho da Universidade Aberta para me encontrar novamente com o químico Mike Betham. Vamos dar-vos uma ideia totalmente nova acerca da comida natural e caseira. Ora, aqui temos os restos de Gates. O Mike precisa de extrair os números E das amostras do meu corpo. Uma caixa de vômito, por muito repugnantes que sejam. 20 gramas de gordura humana. Que belo dia que reservei para si. Começamos com os conservantes que até há bem pouco tempo estavam alegremente escondidos no meu corpo. O E1105, a lisozima, é adicionado a alguns dos queijos para combater as bactérias e cumpre a mesma função nas lágrimas humanas. Detectamo-lo adicionando um reagente e, se a lisozima estiver presente, encontrá-la-emos com uma luz ultravioleta. Se empurrar isto na direção da luz ultravioleta, iremos poder ver. Lá está ela, com uma espécie de brilho amarelo. O E280, ácido propiónico, é um número E bastante útil. Ajuda a impedir o bolor de se desenvolver nos bolos e no pão. Pode parecer estranho, mas também o podemos encontrar no suor. O E920 L-cisteína pode ser adicionado à farinha para ajudar a misturá-la mais facilmente, mas também está presente no nosso cabelo. Você faz isto normalmente? Desfazer o cabelo de pessoas? Normalmente não. Primeiro, extrai-se uma proteína do meu cabelo dissolvendo-o em ácido. É isto que acontece quando a minha mulher despeja desentupidor de canos pelo ralo da banheira, depois do cabelo dela ter obstruído a canalização? É isto? É a mesma coisa, sim.
Em seguida, o ácido é neutralizado e adiciona-se um solvente que traz a cisteína à superfície, onde pode ser filtrada e evaporada. E aqui está o meu próximo número, é humano. Aqui temos a cisteína, também conhecida por E920, obtida a partir do meu cabelo. O E422, ou glicerol, é uma substância oleosa que ajuda a manter úmido e bonito o revestimento de bolos e que se encontra nos nossos corpos na forma de gordura. É um grande bocado. Não há problema? Uma forte base alcalina começa a separar o glicerol dos ácidos gordos. Vou aquecê-lo a cerca de 110 graus centígrados. De certa forma, sinto que me está a purificar, que está a pegar nas minhas partes más e a torná-las melhores. Um banho quente e um toque de sal acabam por separar o glicerol. Você parece incrivelmente calmo ao lidar com as substâncias do meu corpo. Isto para si é apenas química ou também é repugnante? É bastante repugnante, mas devo dizer que estou a tentar evitar ser emocional acerca disto. Ora, aqui está ele. O nosso E422, glicerol. A última coisa que entrego ao Mike, que é incrivelmente paciente e nada melindroso, é o meu vômito. Já estou agoniado. O E507, ou ácido clorídrico, é usado na produção de xarope de glucose, mas também existe no nosso estômago como um suco digestivo para decompor os alimentos. Isto mais parece uma enorme centrifugadora de salada. Sim, exatamente, mas gira a cerca de 5.500 rotações por minuto. É bastante repugnante, não é? O líquido claro é o ácido clorídrico. Ou seja, isto são os meus sucos gástricos, um dos quais é o ácido clorídrico. Correto. Existem mais de 90 substâncias conhecidas como números E que ocorrem naturalmente no nosso corpo. Não foi fácil, mas conseguimos identificar 5 delas obtidas do meu corpo. Pensei em levar a experiência um pouco mais longe e ver se conseguimos cozinhar alguma coisa com elas. Estes químicos só são classificados como números E quando adicionados aos alimentos. São os meus ingredientes, vieram do meu corpo, passei grandes tormentos para os obter, por isso vou usá-los. Aqui vai, o primeiro pão de ló humano do mundo. Vamos fazer barulho. Isto é o glicerol E422. Vamos pôr algumas gotas. Delicioso. Bolo humano. Se estiver a pensar fazer isto em casa, por favor, não faça. Felizmente, não irá encontrar o meu bolo de números E humanos em nenhuma prateleira de supermercado. Os números E para a indústria alimentar são feitos sobre apertadas condições higiênicas. Mas isto fez-me perceber que só porque algo é feito no laboratório, não quer dizer que não seja natural. Localizar estes números E e descobrir o que são e de onde vêm tem sido uma verdadeira revelação para mim. Mas também tem sido um procedimento muito íntimo e invasivo, muito mais do que alguma vez imaginei. Nunca pensei que fazer nitrato de potássio fosse tão agradável. Sem alguns números E, como os conservantes, ficaríamos expostos aos pesadelos das intoxicações alimentares do passado. Sem ácido ascórbico, a raça humana apodrecia literalmente. Não é apenas uma questão de serem naturais ou artificiais, bons ou maus. É também uma questão de grau. Na dose certa, até mesmo um ingrediente, que faz parte de explosivos, pode ser a chave para comidas e bebidas seguras e deliciosas. Sem os números E, os nossos supermercados e todo o nosso mundo seriam sítios totalmente diferentes. Pessoalmente, não creio que fôssemos mais saudáveis sem eles. Na verdade, acho que estaríamos bem piores. No próximo episódio, os números E que fazem milagres químicos. Doces sem açúcar. Como o meu cérebro pode revelar a verdade por detrás das bebidas light. Acho que significa que o cérebro não pode ser enganado. Como o número E das algas é o segredo para a comida com pouca gordura. Mais parece uma gelatina de algas. Versão portuguesa, via satélite.